Príncipe Albert Victor, também conhecido como Eddie, a fascinante história do rei perdido da Grã-Bretanha. Neto da Rainha Vitória e herdeiro do trono britânico, o belo príncipe Alberto Victor, ou Eddie, tinha um futuro ilustre pela frente. No entanto, na época de sua morte prematura, em 1892, ele havia decepcionado sua família e sido associado a um escândalo sexual. Na década de 1970, chegou-se a sugerir que o príncipe era o notório assassino de Whitechapel, Jack, o Estripador. Neste vídeo vamos explorar a vida do príncipe Eddie e as muitas questões que a realeza ainda levanta. A execução dos Romanov pelos bolcheviques foi uma das notas de rodapé mais sombrias da Primeira Guerra Mundial. Mas pelo menos para a imperatriz Alexandra, o destino poderia ter sido muito diferente. Em vez de morrer no porão ensanguentado de Ekaterimburgo, destino que coube ao czar Nicolau II, sua esposa e seus 5 filhos, ela poderia muito bem ter vivido uma vida longa e tranquila no esplendor do Palácio de Buckingham e do Castelo de Windsor. O futuro czar não foi o primeiro homem a desejar que Alice de Hesse, como ela era conhecida na juventude, se tornasse sua esposa. Essa distinção pertence a outro príncipe jovem e bonito, hoje em grande parte esquecido. Seu nome formal era Príncipe Albert Victor, mais tarde Duque de Clarence, mas sua família sempre o chamava de Eddie. Quem foi o príncipe Alberto Victor? Nascido em 1864, Albert Victor, chamado de Eddie por sua família, era o filho mais velho de Edward Bertie, príncipe de Gales e futuro rei Eduardo VII, e de sua esposa Alexandra da Dinamarca. Albert Victor era neto da então reinante Rainha Vitória e, portanto, herdeiro presuntivo da coroa do Reino Unido. Naquela época, o Império Britânico vivia seu auge espetacular, e os britânicos governavam territórios em todo o mundo. O futuro do príncipe Eddie era mais do que promissor. Ele era alto, moreno e bonito, além de ser, segundo relatos, bondoso e de temperamento afável. Muitos, incluindo sua avó, a Rainha Vitória, rezavam para que Eddie e sua prima Alice se casassem. Mas Alice recusou o príncipe Eddie, rejeitando de forma categórica aquilo que a rainha, contrariada, chamou de o maior prêmio que existe, porque afinal aquela garota ingrata faria isso. O que exatamente havia de errado com Eddie? Para a família real, a recusa de Alice foi uma confirmação incômoda de seus próprios medos secretos, de que de fato havia algo de muito errado com Eddie. Apesar de suas qualidades positivas, o príncipe era excepcionalmente apático e letárgico, demonstrando pouquíssimo interesse por qualquer coisa, além de abater aves no céu. O tutor de infância do príncipe chegou a perder as esperanças de conseguir educar Eddie ao nível exigido por sua posição na vida. Quando Eddie e seu irmão mais novo, George, foram enviados como aspirantes da Marinha em uma viagem de 3 anos ao redor do mundo para ampliar seus horizontes, tanto no sentido literal quanto no figurado, o impacto sobre o sonolento Eddie pareceu nulo. George, o favorito declarado do pai Edward, acabou assumindo o papel de cuidador do irmão mais velho. O príncipe de Gales, cada vez mais irritado e preocupado com a apatia do filho mais velho, o repreendia sem piedade. Até mesmo a devotada Alexandra, que infantilizava os 5 filhos sobreviventes, chamando-os por apelidos infantis, mesmo quando já eram adultos, começou a se preocupar, embora atribuísse sua letargia ao fato de ele ter crescido rápido demais. Mas um consenso não declarado começou a se firmar. O herdeiro presuntivo simplesmente não estava à altura e era irremediavelmente indigno da posição extraordinária que um dia deveria ocupar. Tudo isso se torna ainda mais trágico à luz do conhecimento atual, pois é muito provável que o príncipe Eddie simplesmente tivesse dificuldades de aprendizagem. Um historiador acredita que ele também possa ter sofrido de uma forma leve de epilepsia infantil, o que explicaria sua apatia e problemas de concentração. Tristemente, o próprio Eddie provavelmente intuía a visão geral de que era inadequado. Assim, ao crescer rumo à idade adulta, um garoto destinado a ser uma das pessoas mais famosas do mundo desenvolveu uma autoestima extremamente frágil.
decidiu-se que Ed deveria frequentar a universidade, embora fosse sabiamente estabelecido que ele não precisaria fazer exames. Seu tempo no Trinity College em Cambridge foi um dos mais felizes de sua vida. Livre do casulo claustrofóbico da vida real, ele começou a florescer. Seu novo tutor era James Kenneth "Jam" Stephen, um acadêmico e poeta carismático, apenas alguns anos mais velho que Ed. Stephen parece ter percebido rapidamente que o príncipe estava longe de ser estúpido e que suas qualidades humanas, gentileza e empatia pelos outros, eram uma base sólida para um monarca constitucional bem-sucedido. O jovem tutor trabalhou arduamente para desenvolver o potencial de Ed, estimulando sua mente por meio da literatura e da poesia e, acima de tudo, por meio da convivência com pessoas inteligentes, bem diferentes do meio grosseiro de caça e tiro ao qual o príncipe estava habituado até então. Pela primeira vez, Ed foi encorajado a formar suas primeiras impressões, ainda vagas, sobre sua própria identidade. A essa altura, o príncipe havia se tornado um jovem extremamente bonito. Felizmente para ele, herdara a beleza da mãe, em vez dos traços grosseiros característicos da família do pai. Tinha um pescoço longo e elegante, como o de um cisne, lábios carnudos e era o que hoje chamaríamos de vítima da moda. Para Ed, com sua frágil autoestima, essa também era uma forma de se validar. E ele parece ter abraçado isso com entusiasmo. Os historiadores modernos estão divididos quanto à sexualidade de Ed. Alguns sustentam que não há provas concretas de que o príncipe fosse algo além de heterossexual. Embora isso não possa ser negado, há muitos indícios de que ele fosse, no mínimo, bissexual. O que autores mais antigos chamam de forma delicada e vaga de dissipações de Ed parece ter sido algo bem mais escandaloso do que os vícios usuais dos jovens aristocratas da época, como bebida, jogos de azar e sexo heterossexual. Ninguém, muito menos seu próprio pai libertino, se escandalizaria com algumas amantes ou visitas a bordéis. No entanto, foi o próprio Bertie quem, perdido sobre o que fazer com seu herdeiro rebelde, chegou a insistir que Ed fizesse uma longa viagem por colônias mais remotas, e certamente o mais longe possível das capitais europeias, entregues ao prazer e à decadência. O que exatamente havia nas travessuras de Ed que deixava o experiente e cínico Bertie em tamanho desespero? Até a rainha Vitória parece ter tomado conhecimento, de alguma forma, das pequenas escandalosas do neto. Pergunto novamente, lamentava seu secretário particular, quem é que conta essas coisas à rainha? O escândalo de Cleveland Street e a sombra de Jack, o estripador. Os problemas envolvendo Ed chegaram ao auge com o escândalo de Cleveland Street, em 1889, quando veio à tona a existência de um bordel masculino em Londres frequentado por membros da aristocracia. E o caso explodiu na imprensa. Rumores sugeriam que Ed teria sido um dos clientes. Ao longo das décadas, uma verdadeira floresta de papel foi consumida por escritores disputando para provar se houve ou não algum tipo de encobrimento institucional sobre a possível presença de Ed no bordel, ou ao contrário, se ele jamais esteve lá. Embora o nome de Ed tenha sido mantido fora da imprensa britânica, o escândalo foi sério o bastante para o New York Times declarar que o dissoluto príncipe Albert Victor jamais deveria ser permitido no trono britânico. Albert Victor era Jack, o estripador? Foi a reputação devassa de Ed que, de forma absurda, o colocou no centro da obsessão, surgida nos anos 70, com a identidade e motivação do assassino vitoriano, conhecido como Jack, o Estripador. Como um cavalheiro alto, Toff, fora visto nas imediações de um dos assassinatos, cogitou-se: e se fosse Ed? Essa teoria ganhou espaço apesar do fato comprovado de que ele estava em Balmoral na noite do crime em questão. Outra teoria ainda mais conspiratória sugeria que o príncipe teria engravidado uma das vítimas, que ela ameaçava revelar tudo, e que o establishment, para proteger a monarquia, teria ordenado sua execução, junto com todas as outras mulheres em quem ela teria confiado o segredo. Pobre Ed! As relativamente poucas pessoas que conhecem seu nome hoje provavelmente o fazem apenas por causa dessas histórias sensacionalistas. Ele é o príncipe Ovelha Negra,
Um epitáfio triste para um jovem supostamente gentil e atencioso, que apesar de suas falhas ainda era amado por sua família e querido por quase todos que o conheciam. O noivado do príncipe Alberto Victor. Depois de ser rejeitado por Alice, o príncipe Albert Victor se apaixonou por Helene de Orléans, princesa cujo pai era um pretendente ao trono francês. Mas o catolicismo de Helene impediu o casamento, e Ed voltou aos seus modos de gato vadio. Enquanto isso, sua suposta carreira como oficial do exército era medíocre, e seus pais não sabiam o que fazer com ele. No final de 1891, praticamente ordenaram que ele se casasse com Mary de Teck, uma princesa de menor importância dentro da família real britânica que ele mal conhecia. A reservada e intelectual May, como era chamada, parecia uma esposa improvável, mas, segundo a rainha, era exatamente a jovem certa para dar estabilidade a Ed. Para surpresa de todos, eles pareceram se dar bem, e o casamento foi marcado para fevereiro de 1892. Nas mesmas semanas, o governo sugeriu que ele assumisse o cargo de vice-rei da Irlanda, uma função puramente cerimonial, mas pensada como um gesto de boa vontade para tentar amenizar as tensões na região. De repente, Ed estava prestes a ganhar uma nova esposa e um novo propósito na vida. Seu pai havia marcado uma reunião com os políticos envolvidos para a terceira semana de janeiro de 1892, a fim de discutir o plano. Mas até lá, Ed já estaria morto. Do que morreu o príncipe Alberto Victor? Em 7 de janeiro de 1892, um dia antes de seu 28º aniversário, o príncipe Alberto Victor pegou um resfriado que se transformou em gripe, e Ed perdeu sua própria festa de aniversário. A gripe se transformou em pneumonia, e para o horror de sua família, ele morreu em uma semana. Apenas uma vítima do surto de gripe que matou milhares naquele inverno terrível. Seu pai Bert, príncipe de Gales, teria chorado durante todo o funeral, e se diz que manteve a fotografia de Ed por cima da cama para o resto da vida. Seguindo o exemplo mórbido da rainha Vitória, a sua mãe Alexandra manteve o quarto em que ele morreu como um santuário permanente. As escovas de cabelo e os utensílios de barbear prontos, uma fogueira acesa na lareira. A sua noiva, a princesa May, ficou viúva antes de se tornar esposa, embora após um intervalo decente tenha sido passada para o seu irmão mais novo, George, e se tenha tornado a austera e icônica Rainha Mary. E a grande massa do povo, chocada e triste com uma vida jovem interrompida, chorou a perda do seu príncipe. Os sinos repicaram por toda a Grã-Bretanha. As lojas e os teatros fecharam. Foram prestadas as homenagens esperadas. Mas a opinião de muitos membros do establishment, e a opinião que a história tem endossado, é que a morte do príncipe Ed foi um golpe de sorte que abriu caminho para o irmão mais novo, que era talvez rude e pouco inspirador, mas um par de mãos muito mais seguro. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá.